Olá, meu nome é Anderson Gomes da Silva, sou aluno do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e FRN Campus Natal Central. Vou aqui apresentar meu trabalho de eletromagnetismo clássico. Esse trabalho da disciplina de eletromagnetismo clássico do Mestrado Nacional, ministrada pelo professor doutor Tibério Alves. Esse trabalho consiste na resolução de um exercício de eletrostática. E vamos usar uma técnica especial chamada o método da carga-imagem para resolver esse problema. Certo? O professor Tibério ele passou uma lista de exercícios para os alunos e fez um sorteio, de modo que cada aluno ficou com uma questão e eu vou apresentar para vocês a questão que eu fiquei, tá certo? A questão que eu fiquei se trata de um fio infinito carregado frente a um cilindro condutor. O professor Tibério colocou essa questão na lista e essa questão aborda um fio muito longo, infinito, frente a um cilindro condutor, e a gente vai usar o método da carga-imagem para atacar esse problema e resolver as questões que são solicitadas nessa questão. Vamos lá, vamos ver a questão, depois a gente analisa direitinho e vamos ver como é que a gente ataca esse problema, tá? Eu fiquei com a questão 6 da lista, e essa questão diz assim: considere um fio muito longo, pode ser considerado infinito, inclusive, carregado com densidade linear uniforme lambda, positivo, paralela ao eixo Z, interceptando o eixo Y em 0, D e 0, ou seja, 0x, 0z, está aqui ó, só no Y. Então, ele está aqui ó, no eixo Y. Frente ao fio, temos um cilindro condutor de raio R. Sendo o condutor, fica muito bom, porque nos condutores a gente sabe que o campo elétrico no interior de qualquer condutor é nulo, né? Então, fica fácil a gente abordar mais para frente o que é solicitado. Com seu eixo de simetria coincidindo com o eixo Z e com potencial especificado, ou seja, a superfície do condutor cilíndrico tem potencial especificado V0, é constante na superfície. Então, a gente já sabe que existe uma equipotencial na superfície, não é verdade? Então, veja a figura a seguir. Na próxima tela, a gente vai ver essa figura. Na letra A, o professor ele pede para calcular o potencial na região externa do cilindro. Então, numa região arbitrária X e Y, ou seja, em coordenadas cartesianas, numa posição qualquer. Então, a gente pode calcular esse potencial em função de X e Y, né? Na letra B, pede para calcular o campo elétrico, que dessa vez, ó, em coordenadas cilíndricas. Ρ e φ. O Z não aparece porque o cilindro está com simetria no eixo Z. Então, vai depender aqui só das componentes Ρ e φ. Essa componente Ρ aqui é a componente radial, né? Na letra C, a densidade superficial de carga em função de φ. Ó. Aqui a gente tem que calcular essa densidade superficial de carga no cilindro condutor. A gente vai ver que essa densidade superficial de carga vai ser, na verdade, uma indução realizada pelo fio infinito, né? E na letra D, a densidade linear de carga do cilindro. Aqui ele dá uma integral e a gente vai ter que arranjar uma maneira de chegar até essa integral para resolvê-la, né? Aqui ó, já tem a resposta, até porque se a gente fosse resolver, a gente ia demorar um pouco, ia dar um trabalhinho, aqui provavelmente é por substituição trigonométrica, aqui ele já dá a resposta, 2π, né? Então, a gente chegando nessa integral, a gente já pode usar esse valor 2π, substituindo essa integral e facilita a nossa vida. Vamos ver aqui a imagem, vamos ver o que é, traduzir aquilo que a questão falou, né? Está aqui o cilindro, representado na figura A. Esse cilindro aqui, ó, a origem dele, ó, a origem do sistema do plano cartesiano XYZ, ó, aqui, ó, coincide com o eixo de simetria do cilindro, certo? Ele tem simetria em Z, pode olhar que ele está aqui, ó, distribuído sua altura em Z. O fio infinito está aqui, a gente pega só uma parte seccional aqui do fio, a gente vai pegar um fio infinito e colocar aqui na tela como, né? E esse fio, ele está distante D, aqui, ó, D, a distância D. Ele não dá a distância em número, mas dá em função de D aqui, ó, distância D. Então, daqui para o centro do fio, do cilindro, tem uma distância Z. Está aqui a superfície cilíndrica e o potencial especificado constante V0. Ok? Tranquilo. Ele pede para a gente calcular o potencial aqui numa região arbitrária, fora aqui do cilindro. Seria fácil se a gente pegasse só esse fio infinito aqui, ó, e calculasse esse potencial aqui. Como é que a gente faria? A gente poderia fazer pela lei de Coulomb, ou a gente calculava o campo e através do campo calculava o potencial. Fazia aqui uma gaussiana, né? Uma superfície gaussiana no fio, calcularia o campo, depois calcularia o potencial e estava feito. Mas é o seguinte, esse fio aqui, ele é carregado com densidade de carga linear, ó, lambda, positiva. O que é que acontece com as cargas que estão na superfície
desse cilindro, elas são induzidas na superfície. Desse lado aqui, ó, vai ficar negativo. Por quê? Porque aqui é positivo e cargas opostas se atraem, ó. Então, as cargas negativas, elas se acumulam desse lado. Então, o potencial que você calcularia aqui, devido a esse fio, na verdade, agora é uma superposição, né? Sobreposição de potenciais devido ao fio e a densidade de carga induzida nesse cilindro. Ó, tendo uma visão de cima desse cilindro, nós temos aqui a figura B, que a gente olhando de cima, o fio ele se torna um ponto, tá aqui, ó, sobre o eixo Y, né, ó. A gente olhando de cima, a gente vai ver só esse pontinho aqui, o fio. Tá aqui a distância até o centro do cilindro, o ponto que a gente quer calcular aqui fora, em função de x e y. Aqui tá só o plano x e y, porque olhando de cima vai ficar só esse plano aqui de baixo, né? É o que interessa para nós, porque essa simetria aqui em Z não vai interferir no problema. Enfim, como é que a gente calcularia essa questão? Então, a gente vai usar o método da carga-imagem para atacar esse problema. E o que é que diz o método da carga-imagem? A gente vai fazer o seguinte, não existe um fio aqui que vai induzir cargas negativas aqui, então a gente vai esquecer esse cilindro e no lugar dele a gente vai colocar uma carga imagem essa daqui, semelhante, ó. Tá aqui o fio infinito, eu coloco um fio infinito dentro do cilindro aqui, que a carga desse fio infinito seja oposta a essa carga aqui, até porque ele induz uma carga oposta aqui. Tranquilo. Mas a que distância do centro do cilindro aqui, ó, do centro da origem, do eixo, da origem do sistema cartesiano, esse fio deve estar? Tem que ser uma distância, porque para que ele produza uma equipotencial na superfície desse cilindro, aqui, ele tem que estar a uma certa distância dele, porque se eu mudar aqui, vai mudar tudo, então ele tem que estar numa certa distância. Então, eu não sei que distância é essa, eu vou chamar essa distância de D, e eu posso fazer os cálculos de modo que eu ache esse valor. Tranquilo? Então, beleza. Então, está aqui o fio real, ele tem uma distância D do centro, aqui da origem do sistema. O fio aqui, ó, que eu vou chamar de fio imagem, ou carga imagem, fio fictício, fio que não é real, né? Eu vou colocar aqui, eu vou considerar que a carga dele é essa mesma carga sendo negativa, certo? Até porque, para facilitar nossos cálculos e até porque, se for diferente, esse fio vai estar com uma distância, não vai estar calibrado aqui a uma certa distância para ele estar igual. No final, a gente vai ter que calcular esse valor aqui, de quanto vale essa carga aqui, e tem que bater, que se não bater o problema está errado. Mas é isso. Então, o problema é isso, é você substituir o cilindro por um fio que seja imagem a esse outro fio, de modo que ele substitua a densidade de carga aqui induzida na superfície desse cilindro. Olhando numa visão de cima agora, muito parecida com a imagem anterior, está aqui o fio real. Agora o fio imagem apareceu aqui, certo? Daqui para cá, D, daqui para cá, Dzão, que eu chamei. Potencial especificado na superfície, potencial constante, é uma equipotencial toda essa superfície, raio do cilindro, e é assim que a gente vai abordar o problema, tá certo? Como é que a gente vai fazer para calcular? Como eu disse para vocês, é muito bom a gente calcular o potencial tendo o campo elétrico, então eu vou ter que calcular o campo elétrico tanto do fio quanto da superfície, da carga induzida na superfície do cilindro que eu substituí aqui pelo fio imagem, certo? Então, para calcular o campo, eu tenho que fazer uma gaussiana, tanto no fio real quanto no fio imagem. E eu tenho que saber em que ponto eu tenho que calcular o campo, não é verdade? Então, esse ponto vai ser a distância de cada fio até o ponto em que eu quero calcular o potencial. Até porque o potencial, depois que eu for calcular, tem que ser nesse mesmo ponto. Então, eu vou chamar a distância aqui do fio real até o ponto em que eu quero calcular de R+, até porque é uma carga positiva, e R- para a carga negativa, certo? Esse outro aqui foi só para representar o vetor posição em relação à origem, e aqui o ângulo φ, que é o ângulo de inclinação, que dependendo do ponto ele pode girar aqui 360 graus, né? Tá tudo bonitinho aqui, a imagem tudo legalzinho. Vamos calcular o campo. Vamos pegar esse fio, vamos colocar aqui. Vamos pegar esse outro fio, vamos colocar aqui, certo? Vamos traçar uma gaussiana nos dois fios e vamos calcular o campo, né? Através da equação, né, ó, de Gauss, da lei de Gauss para calcular o campo elétrico. A lei de Gauss diz que a integral numa superfície, no produto escalar do campo, vezes o elemento de área, é igual a carga encerrada dividido por ε0. Beleza. Esse campo aqui, a gente sabe que ele é constante. Por que ele é constante?
porque ele é produzido por um fio que tem densidade constante de carga, né? Então, ele vai gerar em qualquer ponto campo constante. Então, se ele sendo constante, ele pode sair da integral, e a integral de um elemento de área é a própria área, que nesse caso é a área que eu considerei aqui, ó, da gaussiana. A área tem que ser a área da mesma simetria que da figura que eu coloquei. Então, a figura que ataca bem um fio infinito é uma superfície cilíndrica. Então, a área de um cilindro é a área das duas bases mais a área da superfície lateral. Mas para um fio muito longo, o fluxo de campos se dará de maneira radial, então só vai servir para nós apenas a área lateral do cilindro. Beleza? Tanto aqui quanto aqui. Aqui a gente vê que o campo sendo radial e as cargas sendo positivas distribuídas aqui no fio, o campo tem sentido aqui o radial para fora, ó. E aqui, como é negativo, para dentro. Beleza? Então vamos substituir os dados aqui no problema. O elemento de área está aqui, ó. Chamei o campo do fio positivo de campo positivo. A carga encerrada é a densidade vezes a altura, porque essa densidade é a carga distribuída no certo comprimento, que eu chamei aqui de H. Então, fazendo o jogo cruzado aqui, então isso daqui representa a carga que foi encerrada. A carga encerrada é encerrada pela superfície gaussiana, dividido por ε0. A área da lateral cilíndrica é 2π vezes o raio. O raio aqui eu chamei de R+, aqui eu chamei de R-, então você pode olhar que está do mesmo jeito de um lado e do outro. A única coisa que muda é que aqui para o campo eu usei o R+, que é o raio, aqui eu usei o R-, e outra coisa que aqui tem a carga positiva e aqui a carga negativa. Então, fazendo esses cálculos aqui, cancelando o H dos dois lados e jogando isso aqui para o outro lado, fica 2πε0R+, lambda, dividido por 2πε0R+ positivo, e aqui de maneira negativa, porque a carga é negativa, vai ficar lambda dividido por 2πε0R-. Então, temos aqui, ó, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico dos dois fios. E com esses resultados, a gente pode ir para o cálculo do potencial, que diz que a diferença de potencial é menos a integral de infinito até uma posição R do campo vezes dl. Esse infinito a gente toma como referência porque no infinito o potencial ele tende a zero. Porque quanto mais distante da carga, fonte, ele tende a zero. Só que o fio ele não é uma carga pontual, ele é um fio infinito. Então, no infinito, vai ter carga também. Então, o infinito aqui, como referência, não vai servir para nosso problema. Então, esse infinito aqui ele tem que ser trocado por uma posição em que eu considere que o potencial seja zero e não vai ser no infinito. Então, vendo aqui essa imagem aqui, ó, que ponto seria esse? Seria um ponto exatamente no meio, no ponto médio entre os dois fios, ó, o fio real e o fio imagem. Por quê? Porque como nós vimos, o campo elétrico aqui, ó, ele deu praticamente igual, né? Mudando só o quê? Só o sinal. E as distâncias também, mas só que aqui as distâncias, ó, é igual, é exatamente igual. E sendo exatamente igual, de que depende o potencial? O potencial, ele depende da carga e do inverso da distância. A distância sendo a mesma, a carga sendo oposta, temos que o potencial aqui, devido aos dois fios, ele é igual em módulo e muda só o sinal. Se eu fizer a sobreposição aqui, vai dar zero. Então, eu vou tomar como referência esse ponto aqui do potencial zero, que eu vou chamar a mesma distância, vou chamar de um ponto A aqui, para fazer aqui o potencial de cada fio. Então, esse potencial aqui tomado como referência zero, ele voa, vai embora, fica só esse, que eu vou chamar do potencial, que vai ficar agora menos a integral de um ponto de referência A, que a gente tomou como potencial zero, a uma posição R devido a cada campo. Tranquilo? E vindo para cá, ó, eu vou chamar do potencial mais, ó, e o potencial menos. Essa integral aqui vai de menos a aqui até R+, e aqui, logicamente, até R-. Aqui vai ser o campo usado para o fio positivo, vai ser o campo positivo, aqui o campo negativo, e substituindo os dados aqui, ó, você vê que esse aqui é o campo devido ao fio positivo, esse aqui devido ao fio negativo. Aqui tem menos, menos por mais vai dar menos, aqui tem menos, menos por menos vai dar mais. Fazendo os cálculos, nós podemos tirar esse fator aqui que é constante para fora da integral, sobra só 1 sobre R+, e a integral de 1 sobre R sobre a variável é o logaritmo natural daquela variável. Então está aqui o R+. Mesma coisa acontece aqui na frente. Lembrando que aqui fica menos, porque menos por mais dá menos, e aqui menos por menos dá mais. Então, tranquilo. Então, eu tenho que fazer aqui o logaritmo natural indo de A até R+. Então, vai ficar o logaritmo natural de
R+, eu substituí aqui esse tracinho para que não ficasse igual, de R+, menos aí o A aqui, logaritmo natural de A, tanto aqui quanto aqui. A subtração de logaritmos é o logaritmo do quociente, então eu posso dividir R+ dividido por A. Jogando esse menos para cá, eu posso inverter. Aqui eu não preciso inverter porque já está positivo, então nós temos aqui o potencial devido a cada fio. Somando os potenciais, porque eu tenho que somar um potencial e o outro, num ponto qualquer do espaço, não é devido a um fio, é ao fio e também à superfície cilíndrica, que eu substituí pelo fio imagem. Então, fazendo a sobreposição aqui, ó, tem superposição, acho que é sobreposição. Enfim, somando aqui os potenciais, eu tenho que esse daqui é o potencial do fio real, esse aqui é o potencial do fio imagem. Como esses dois termos aqui, eles são idênticos, eu posso colocar em evidência. E esse mais esse daqui, eu posso colocar como o produto, né, dos argumentos, né? O logaritmo natural da soma é igual ao logaritmo natural do produto. Então, esse vezes esse. Cancela A com A, sobra R- sobre R+, nós temos aqui a equação geral do potencial em um ponto externo ao cilindro em coordenadas cartesianas. Só que esse logaritmo ele está em função de R- R+, e eu posso calcular esses valores, né? Como assim eu posso calcular? Está aqui a imagem novamente. Esses valores representam a distância entre cada fio ao ponto em que eu quero analisar. E num plano cartesiano aqui, eu posso calcular essa distância entre dois pontos. E como é que é calculada essa distância entre dois pontos? Né? O quadrado dessa distância é igual ao quadrado da diferença das coordenadas de cada ponto. Exemplo, resumindo. Ou seja, R mais ao quadrado, aí x do ponto final menos x do ponto inicial, mais ao quadrado, né? Y do ponto final menos y do ponto inicial ao quadrado, e mais z do ponto final menos z do ponto inicial ao quadrado. Está aqui representado, ó, R mais ao quadrado, ponto final é x, y e 0. Inicial, 0, d e 0. Não é isso? Está aqui representado cada ponto. Então, eleva tudo ao quadrado, nós temos que isso aqui é x ao quadrado. Expandindo aqui esse quadrado da soma, nós temos o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui. Pegando esse 2 aqui e passando para o outro lado como raiz. Está aqui, ó. R mais é igual a raiz quadrada de tudo isso. Mesma coisa fazendo com R menos. No lugar agora do D vai ser o Dzão, não é verdade? Ó? Porque daqui para cá eu tenho um x é igual a 0, porque está no zero do x, mas ele está em d em y, né? Então tá aqui. Y menos g, expandindo, eu vou achar que o R menos é esse fator aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Tendo posse desses dois resultados, é só jogar aqui agora, o R menos aqui, R mais aqui, e nós chegamos à equação ainda mais generalizada do potencial elétrico em coordenadas cartesianas. Mas ainda podemos trabalhar nela. Nós vimos aqui, ó, x, y, e temos esse D aqui e um Dzinho, né? Esse Dzinho eu já sei que é a distância do fio imagem, do fio real até o centro. Só que esse Dzão aqui é a distância do fio imagem, não é? Nós vamos precisar calcular esse Dzão aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular? Nós sabemos do seguinte, esse Dzão aqui ele só vai servir para uma situação. E que situação é essa? É aquela distância em que eu posso colocar o fio imagem, que ele vai ficar uma distância até a origem do sistema cartesiano, de modo que na superfície do cilindro ele produz um potencial V0. Então, produzindo esse potencial V0, eu posso calcular. Tranquilo? Eu posso calcular aqui essa distância. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai pegar todo esse potencial aqui e vai igualar a V0. Porque eu estou colocando agora a condição que essa distância aqui, ele está reproduzindo na superfície do condutor um potencial V0. E como é que isso vai funcionar? Esse ponto aqui é igual a V0, a gente já vimos, vamos eliminar ele, vamos deixar todo esse argumento igual a V0. Tá aqui. Tranquilo? Beleza. Eu já peguei aqui a raiz quadrada de cima com raiz quadrada de baixo, coloquei tudo numa raiz só, que a gente pode fazer isso, né? Duas raízes, ó, o quociente de raízes é a raiz do quociente, tá aqui. Por que eu fiz isso? Porque essa raiz completa aqui eu posso jogar aqui para fora, ó, como o expoente 1/2. E aqui o logaritmo de 1/2, esse 1/2 pode descer e ficar aqui. E multiplicando esses dois eu chego aqui. Tranquilo? Então foi só isso que eu fiz. Esses 3 passos aqui foi só isso que eu fiz. De modo que chegasse a esse resultado. Igual a V0. Ok. Eu posso agora, inclusive, multiplicar os dois lados pelo mesmo fator, de modo que eu
elimine esse fator aqui, ou seja, multiplicar pelo inverso desse argumento. 4πy0 em cima, lambda embaixo, cancela esse termo, e aqui vai ficar em cima e embaixo também multiplicado. Ou seja, em linguagem simples, para que a gente não fique enrolando muito, não necessariamente na matemática correta, mas eu posso pegar o que está embaixo aqui multiplicando, passar para cima, para baixo, de baixo dividindo, multiplicando aqui em cima, tá aqui. E o que está em cima, multiplicando, passa dividindo aqui, tá aqui. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou eliminar esse logaritmo. O que é que eu faço? Eu aplico aqui a exponencial dos dois lados. Aplicando a exponencial dos dois lados, eu tenho que esse termo completinho aqui é tudo constante. A exponencial é constante, 4 é constante, π é constante, ε0 é constante, v0 é constante. Esse ε0 aqui é a permissividade do campo, né? Então é constante. V0, a gente acabou de ver que ele é constante, é uma equipotencial na superfície, e lambda também é uma densidade de carga constante na superfície cilíndrica. Então, tudo isso aqui é constante, e para facilitar a nossa vida, eu vou chamar tudo isso aqui de uma constante chamada alfa, para a gente não estar trabalhando com isso tudo. Vou chamar uma constante chamada alfa. Aplicando o logaritmo aqui, sobra só esse expoente aqui, ó, tá aqui, ó, porque são inversos, né? Ok, tranquilo. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai transformar esse fator aqui em coordenadas cilíndricas, para facilitar a nossa vida. Mas por que tem que transformar em coordenadas cilíndricas? Porque essa situação daqui até aqui, ela só foi possível porque na superfície do cilindro o potencial foi especificado. Então, essa constante aqui, ela depende desse potencial. E esse potencial está na superfície. E é fácil você tratar com termos estando na superfície do cilindro, porque eu sei que a distância entre a origem, entre qualquer ponto do fio, perpendicular à superfície lá do cilindro, ele mede o raio. Então, transformando isso aqui em coordenadas cilíndricas, eu posso trabalhar com a componente radial, que a gente sabe que em coordenadas cilíndricas, aqui, ó, ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e essa componente aqui é a radial. Então, esses dois termos aqui, tanto em cima quanto embaixo, eu vou trocar por ρ ao quadrado, ó. E o y em coordenadas cilíndricas é exatamente ρ, a componente radial, vezes o seno do ângulo. Seno de φ, aquele ângulo lá, né, em coordenadas cilíndricas, que eu apresentei para vocês no início do problema. Tranquilo. Beleza, e aqui a gente, como já vimos, a gente está na superfície cilíndrica, e na superfície cilíndrica a componente radial ela coincide com o raio. Então, onde tiver ρ, eu vou trocar pelo raio. Está aqui. Tanto esses dois está aqui, ó, e esses dois aqui também estão aqui. Aí chegamos a essa equação aqui em que isso é constante, tudo isso aqui é constante, menos o seno de φ. O seno de φ ele varia, né? Tudo isso aqui é constante, menos o seno de φ. Então, vamos multiplicar esse alfa pelo que está embaixo e 1 que está debaixo de alfa pelo que está em cima, de modo que a gente vai chegar nessa equação. Multiplicando tudo cruzado. Ok? Então, o que é que eu olho aqui? Tudo que for constante, eu vou jogar para o lado esquerdo. Então, esse R2 e esse D2 aqui, que estão positivos, vão passar para cá, ó, negativos. E o que já é constante fica aqui. Esse menos dr seno de φ, ele já está desse lado aqui, eu vou deixar, e esse menos aqui vai passar para o outro lado, positivo. Vou colocar o seno de φ, que é a única variável da situação, em evidência, de modo que sobra esse termo e esse termo aqui dentro. E a gente percebe que nós temos tudo constante menos o seno de φ. Então, a única coisa que vai variar aqui é seno de φ. Então, essa equação aqui, ela só é verdadeira numa situação. Independentemente do seno de φ, pode ser seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π sobre 3, sobre seno de qualquer coisa. Esse resultado ele só é válido se todas essas constantes aqui, quando eu fizer a operação, resultem em 0. E essas daqui de dentro também resultam em 0. Porque olha só, se tudo isso aqui resultar em 0, o que é que acontece? Tanto faz o valor disso daqui, porque qualquer valor que der aqui vezes 0 vai dar 0. E se esse lado todo vai dar 0, essa equação só é verdadeira se todo esse lado der 0. Então, eu já deduzo que tudo isso aqui é igual a 0, está aqui embaixo. E essa partezinha aqui dentro do parênteses também vai ser igual a 0. Então, aqui eu tenho duas equações. Tendo duas equações agora, eu posso resolvê-las, de modo que eu procuro aqui o que eu quero saber em função das outras. Então, eu quero saber quem é D, não é verdade? Então, eu quero saber quem é D. Então, vamos pegar essa primeira equação que é mais simples, vamos jogar para cá, vamos resolvê-la, né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse termo aqui e jogar para o outro lado. Vai ficar positivo. E os termos que são semelhantes aqui, de um lado e do outro, ó, 2ir de um lado, 2ir do outro, eu posso cancelar. De modo que esse Dzinho aqui, ó, posso passar dividindo e eu acho o valor de alfa. Alfa não é o valor ainda que eu quero, mas eu posso substituir na outra equação. Eu vou pegar aqui essa segunda equação, vou colocar aqui, e onde tiver alfa, aqui e aqui,
eu vou substituir por D sobre D, que é o valor de alfa. Tranquilo? Aqui nós temos um D ao quadrado dividido por D, eu posso simplificar, está aqui embaixo simplificado. O que é que eu vou fazer agora? Eu não quero achar D? Opa, vamos lá, D. Aqui eu tenho dois termos com D. Está com a cara de equação quadrática, não está? Ó? D ao quadrado, Dzão ao quadrado. Aqui tem um D ao quadrado também, mas como não é o D que eu quero achar, é o Dzão, eu vou fazer essa equação quadrática aqui para achar o D. Então vamos lá, aqui eu tenho um D, aqui eu tenho um D, eu vou colocar esse D em evidência, né? Ó. Na verdade aqui embaixo, ó, D e D em evidência. Tirando esse D daqui, o que é que sobra são esses dois. Tirando esse D daqui, que sobra esse Dzinho aqui. Vou fazer a operação aqui, ó, vou deixar um termo só, vou colocar o MMC aqui como D. D dividido por D dá 1 vezes R ao quadrado dá R ao quadrado, mais D dividido por 1 dá D vezes D dá D ao quadrado. Então nós temos aqui, ó, D multiplicado por isso daqui. E aqui tem outro D, tá errado. Tem que tirar esse D aqui, certo? Coloquei aqui numa edição, mas tá errado. Tranquilo? Inclusive ele deveria estar aqui. Enfim, vou mudar agora não, tá? Mas enfim, é aqui, ó. Esse Dzão aqui, ele fica aqui. Esse daqui some. Esse Dzinho aqui, ele vai ter que ficar aqui, de modo que eu tenho essa equação quadrática. Tranquilo? Então, aqui eu coloquei esses valores aqui só para ocupar espaço mesmo, né? Os coeficientes A, B e C da equação quadrática. A é 1, que é o que multiplica o D ao quadrado. O que multiplica o D, que está aqui, ó, coloca aqui o D. O D que estaria aqui, é o que multiplica o D, é o B, né? Tá aqui. E aqui é o R ao quadrado, que é o termo independente aqui no final. Então, vamos lá, vamos resolver essa equação quadrática, né? Ó. Tá aqui, agora aqui está a equação correta. Tá vendo? Ó? Só um D aqui na frente, bonitinho, tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para calcular a equação quadrática, vamos calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes AVC. A é 1, C é R ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó. Esse menos aqui some, porque ao quadrado vai ficar positivo. Então, esse termo aqui ao quadrado vai ser esse de cima ao quadrado, tá aqui. E esse de baixo ao quadrado também tá aqui. 4 vezes 1 vezes R ao quadrado, tá aqui o termozinho. Vamos expandir essa partezinha de cima, esse quadrado aqui, ó. D ao quadrado vai dar D à quarta. R ao quadrado vai dar R à quarta. Mais, que aqui é mais, tem que ser mais aqui. 2 vezes esse vai dar isso aqui. Ok? Dividido por D ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver essas questões de cima aqui. De modo que eu possa eliminar esse, ou fazer uma operação com esse, enfim. Esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, esse termo com esse termo. Esse de baixo aqui, ele divide tudo isso em cima. Então, eu posso fazer isso, ó. Dividir cada termo que está aqui em cima por esse de baixo. D à quarta dividido por D ao quadrado, vai ficar D ao quadrado. Porque divisão se subtrai os expoentes, né? R à quarta com D ao quadrado, nada pode ser feito. Então, repete. Aqui eu posso tirar D ao quadrado com D ao quadrado, ficando só 2R ao quadrado. Menos 4R ao quadrado. Tá aqui. Ok? Esses dois aqui eu posso realizar a operação. 2R ao quadrado menos 4R ao quadrado vai dar 2R ao quadrado. Nós chegamos aqui a esse fator. Como nós sabemos que esse delta ele vai para dentro aqui, ó, da raiz na fórmula de Bhaskara, então será se eu teria como achar um quadrado aqui, ó? Será que isso aqui é um quadrado para quando eu colocar dentro desse quadrado aqui fica bom da gente resolver? Sim, ó. D menos R ao quadrado sobre D ao quadrado dá exatamente isso que tem aqui em cima. Vamos testar? D ao quadrado menos esse ao quadrado, né? Na verdade, a gente vai fazer o primeiro termo ao quadrado, tá aqui, ó. Aqui, apesar de ser menos, aqui vai ser mais. Esse ao quadrado vai dar R ao quadrado vai dar R à quarta. D ao quadrado vai ficar D ao quadrado. É mais. O menos vem aqui na frente agora, que é menos 2 vezes o primeiro termo vezes esse aqui. Vamos lá. 2 vezes D vezes R ao quadrado sobre D. Percebe que o D cancela com D, fica só o R ao quadrado. Então, tá aqui. Então, exatamente esse termo aqui. Fazendo MMC aqui, agrupando os termos, nós chegamos a esse resultado aqui, né? A gente já fez isso aqui, inclusive, com esse termo aqui de cima. Enfim. Tá aqui. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara, né? D é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, aqui é menos da fórmula. Esse daqui é o B, que é negativo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós acabamos de achar aqui embaixo. Tá aqui dentro. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes A é 2, né? Então, vamos lá. Menos por menos vai dar mais. Mais ou menos eu posso eliminar aqui a raiz com esse 2, que na verdade vai dar o módulo disso daqui. Mas o módulo de um número positivo é positivo. E como é que eu sei que esse termo aqui dentro é positivo? Claro, esse Dzinho aqui é a distância do fio real até o centro.
até a origem do sistema. Isso aqui é o raio do cilindro, então esse D é maior do que esse raio, e os dois estão elevados ao quadrado, então esse daqui é maior do que esse, então o número maior menos o número menor vai dar maior. E dividido por D, mas está sendo dividido, mas mesmo assim vai dar positivo. E aqui está o quadrado, não é verdade? Então isso aqui vai dar positivo, e o módulo do número positivo vai ser ele positivo. Tranquilo? Então vamos achar agora as duas raízes, de D1 e D2, um usando mais, outro usando menos. Vamos lá. Tirando os parênteses aqui, ó. Tá aqui os dois, ó, usando mais. Mais por mais dá mais por menos dá menos. Então, esses dois termos aqui vão ficar mais e menos. Eu vou juntar esses Ds aqui, porque são denominadores iguais, estão aqui, ó. E vai ficar tudo isso aqui em cima. Esse R ao quadrado, ele é cancelado com esse R ao quadrado, de modo que sobe D ao quadrado mais D ao quadrado, dá 2D ao quadrado. Esse 2 aqui passa para cá, né, multiplicando. 2 cancela com 2, 1D com D, então eu tenho que D1 é igual a D, o que não é verdade. Esse D1 aqui é a distância do fio imagem até a origem do sistema. Esse daqui é a distância do fio real. Não vai ser, eles não estão no mesmo lugar, então isso aqui não vale não. Tem que ser o D2, não é verdade? Então vamos lá, vamos usar o menos agora. Então esse aqui vai ser menos esse com mais aqui e menos com menos. De modo que eu junto aqui os denominadores, porque são iguais, e vai ficar menos D ao quadrado mais R ao quadrado. Cancela D ao quadrado com D ao quadrado, eu vou ter duas vezes R ao quadrado. Está aqui. Esse 2 passa para cá, fica 2D. 2 cancela com 2, então eu tenho que D2 é R ao quadrado sobre D. Então é esse valor que a gente encontrou para o D. Então nós já encontramos o valor de D em função daquelas constantes que foram dadas no problema, né? Ó, o raio ao quadrado dividido pela distância do fio até a origem do sistema, do fio real, né? Ok, então voltando para o potencial, substituindo o D. Aqui, ó, a equação geral do potencial, substituindo o D por R ao quadrado sobre D. Onde tiver D aqui, ó, tem D aqui, Dzão, né? E D aqui, ó. Então, esse Dzão aqui eu boto R ao quadrado sobre D, ele está ao quadrado. E esse Dzinho aqui é simplesmente R ao quadrado sobre D. Tá certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu voltei com o mesmo logaritmo, eu já poderia ter resolvido isso antes, né? Ó, raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. Então, isso aqui a gente já sabe que é a raiz de tudo, que é o meio aqui, que desce, que fica aqui no meio, que multiplica para ficar sigma sobre 4πy0. Isso aqui já foi feito, inclusive, na hora de calcular as distâncias, né? Então, tá feito aqui. Então, se eu jogar R ao quadrado aqui, vai ficar R à quarta, D ao quadrado vai ficar D ao quadrado, R ao quadrado sobre D aqui, e nós temos agora a equação final. A equação do potencial num ponto externo ao cilindro em coordenadas cartesianas, de maneira bem generalizada. Como nós trabalhamos no meio do processo em coordenadas cilíndricas, a gente coloca aqui como bônus em coordenadas cilíndricas também, ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar o ρ ao quadrado, tanto em cima quanto embaixo, e esse yzinho aqui que está aqui, ó, eu vou trocar ele em coordenadas cartesianas cilíndricas também, que é ρ seno de φ, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós temos aqui o campo elétrico em coordenadas cilíndricas também. E esse resultado aqui é o potencial elétrico a qualquer ponto externo ao cilindro condutor em coordenadas cartesianas. Isso aqui em coordenadas cilíndricas. Então, resolvida a letra A, vamos para a letra B, né? A letra B pede o campo elétrico em coordenadas cilíndricas. Então, o campo elétrico em coordenadas cilíndricas, baixa, tendo o potencial, né? Nós poderíamos fazer também um ponto lá, traça pela lei de Coulomb, né? Mas como nós já temos o potencial em coordenadas cilíndricas, é só aplicar o gradiente aqui do potencial. Então, o campo elétrico em coordenadas cilíndricas é menos o gradiente do potencial em coordenadas cilíndricas. E como é que é esse gradiente? É a derivada nas três componentes, porque tem três componentes o campo, não é? Só que nós vimos aqui que por ter simetria em Z, a componente em Z aqui não existe, só vai ter a componente radial e a componente angular aqui em φ, ó, certo? Então, o gradiente em coordenadas cilíndricas vai ser menos a derivada em função de ρ aqui, ó, a derivada parcial em função de ρ do potencial, na direção ρ chapéu, mais 1 sobre ρ, que agora aqui é variável ρ, nessa situação aqui, mas aqui já não é, porque aqui vai ser a derivada em φ, né? Ó. 1 sobre ρ, derivada parcial em relação a φ do campo em φ chapéu, na direção φ chapéu. Então, tranquilo. Multiplicando esse menos aqui pelos sistemas que está dentro, vai ficar menos um, menos o outro, e nós podemos calcular essas componentes separadamente, de modo que no final a gente junta e acha o campo geral. Tranquilo? Vamos calcular primeiro em ρ. Então, vamos pegar essa primeira partezinha aqui, ó, em módulo, né? Porque a gente já sabe que é nessa direção, vamos calcular em módulo. Então, vamos pegar essa primeira partezinha aqui e vamos colocar aqui, ó. Certo?
Então, menos derivada em ρ, está aqui, ó, e o potencial. Derivada do potencial. O que for constante, a gente pode colocar fora da derivada, está aqui, ó, jogou para aqui para fora. E vai ser a derivada parcial do logaritmo de uma divisão de duas frações imensas. Então, vamos, para facilitar nossos cálculos, a gente viu que o logaritmo de um quociente é igual à subtração dos logaritmos, o de cima menos o de baixo. Então, está aqui o logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. Né? E vamos fazer essa derivada, primeiramente em função de ρ, certo? Onde não for ρ aqui é constante, e a gente sabe que derivada de constante é zero, né? A não ser que essa constante esteja multiplicando com a própria variável, aí a gente tem que ver o que é que faz, né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer a derivada desse termo, depois a gente faz a derivada do segundo, e vamos fazer aqui nessa segunda tela. Repetindo a derivada, para a gente não ficar voltando a tela, né? Ó, vamos lá. Repete esse termo, que é constante, e a derivada do logaritmo é o inverso do argumento. Então, é 1 sobre isso daqui. Ok? Aqui, ó. 1 em cima e isso aqui embaixo. Esse termo de cima é porque esse fator aqui, ó, esse argumento, ele é uma função. Se ele é uma função, eu tenho que derivar ele também. E ele vai multiplicar o resultado de 1 sobre isso. Então, multiplicando, ele vem para aqui para cima, não é? Então, vamos lá. Essa derivada aqui de dentro vai ser em função à variável que a gente está derivando, que nesse caso é ρ. Onde for ρ, a gente deriva, e onde não for ρ, aqui estiver sozinho, a gente considera constante, né? Vamos lá, qual é a derivada de ρ ao quadrado? É 2ρ. Não é isso? É 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 menos 1 dá 1. 2ρ. Aqui, a variável é ρ, né? Então, ela está sozinha, está com 1 aqui em cima, então a derivada de uma variável aqui é 1. Então, tudo que está do lado é constante. Então, repete eles. Mesmo jeito eu faço aqui, ó. É 1 sobre isso aqui desce, ó. E a derivada de dentro, ó, 2ρ, aqui é constante, vai dar 0, aqui é constante, também vai dar 0, né? Ó. Aqui some, fica menos 2d seno de φ. Então, nós temos aqui a componente radial em ρ, aqui, ó, do campo elétrico. Poderia ter fatorado aqui, né? Ó. Esse 2 com esse 2, fatorado não, colocado em evidência. Esse 2 com esse 2 colocado aqui fora, esse 2 com esse 2 colocado aqui fora, de modo que os dois 2 que ficassem aqui fora viessem para cá, simplificando com esse 4. Mas não vamos fazer isso de momento, não. Vamos fazer agora a derivada em φ, né? Que é menos 1 sobre ρ, derivada do logaritmo, do potencial. Mesmo potencial que eu usei em cima aqui, eu usei embaixo também, certo? Então, vamos lá. Isso aqui é constante, sai. Só que isso aqui está multiplicando isso, né? Vai ficar aqui ele, ó. Derivada disso daqui agora. Mesma coisa. Vamos pegar isso daqui e abri-lo. Derivada do logaritmo do quociente é a derivada da subtração dos logaritmos, né? Ó, tá aqui. Derivando esses dois fatores aqui, vamos lá. A derivada do logaritmo é 1 sobre isso, tá aqui ele, repetido. Agora a derivada do que está dentro. Aqui, ρ a gente derivava, aqui não. Aqui a gente tem que derivar, mas o ρ agora aqui é constante, né? A variável agora é φ. Então aqui é constante, os dois vão dar 0, então vai ficar só a derivada nisso. O seno de φ é o que a gente está variando, tá derivando. Tudo isso daqui é constante. Então, a derivada disso daqui vai ser simplesmente a derivada de seno de φ vai dar cosseno de φ, repete o que tem resto. Ó. Cosseno de φ está aqui. Mesma coisa acontece aqui. É 1 sobre isso, está aqui embaixo. A derivada é o que está dentro. Constante, constante dá 0. Derivada de seno de φ é cosseno de φ, repete o resto. Ok? Então, essa aqui é a componente angular, em φ, né? Do campo elétrico. Aqui eu fiz o jogo de sinal, menos por menos vai dar mais, então foi a única coisa que mudou aqui. Então está aqui a componente φ do ângulo. Okay. Podemos juntar agora, não é? O campo elétrico, né, é a soma dos campos, das componentes. Aqui, ó, o campo elétrico em ρ e φ é a componente ρ na direção ρ chapéu e a componente φ na direção φ chapéu. Então, okay, vamos somar. Aqui está a componente em ρ calculada anteriormente. Aqui a componente em φ, calculada anteriormente. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Como eu disse para vocês, esse 2 com esse 2, né? Esse 2 com esse 2. Ele pode ser fatorado aqui para fora. Aqui em cima, né? Ó. De modo que ele simplifica com esse 2, fica só 2 embaixo. Então tá aqui o resultado. Ó, da componente em φ já simplificada. Aqui a gente pode fazer duas simplificações. Tanto do 2, simplificando com esse 4 aqui. Quanto desse rhozinho aqui, ó. Que esse rhozinho aqui, ele vai multiplicando aqui dentro nos dois fatores, ele simplifica com esse ρ e com esse ρ, de modo que esses ρ aqui somam aqui em cima, e a parte simplificada do
do φ tá aqui. Então, juntando essas duas partes aqui, ó, eu posso colocar esses dois termos aqui, que todos dois são negativos em evidência, tá aqui fora, e o que sobra dentro é positivo, né? Porque eu tirei o menos. Então, aqui está o campo elétrico em coordenadas cilíndricas, numa posição externa ao cilindro. Tá aqui. Respondendo a letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, ele pede para calcular a densidade superficial de carga. Essa densidade superficial de carga em função de φ, inclusive. Para a gente calcular essa densidade superficial de carga, a gente sabe que essa densidade superficial de carga ela se dá na superfície do condutor. Então, existe a equação de descontinuidade do campo aqui, né? Ó, nós temos que o campo imediatamente acima da superfície, menos o campo imediatamente abaixo da superfície, ela é igual a sigma dividido por ε0. Por que aqui eu coloquei fora e coloquei dentro? Porque o campo imediatamente acima seria o campo fora. E imediatamente abaixo seria a componente dentro. E essa componente dentro aqui, a gente sabe que num condutor, qual é o valor do campo elétrico dentro? É 0. Então, sai com essa parte. E essa outra aqui, inclusive, essa componente aqui, imediatamente fora, é a componente do campo que é perpendicular à superfície. E qual é a componente que é perpendicular à superfície? É a componente radial. É em ρ. Então, nessa situação aqui, a gente vai usar só a componente ρ, que a gente já calculou, não é verdade? Multiplicando cruzado aqui, nós achamos que sigma vai ser ε0 vezes a componente ρ do campo elétrico, a componente radial. Pegando esse dado aqui, que a gente já calculou anteriormente, né? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Tá aqui, ó. Colocando lá na equação, ó, nós temos que vai ser ε0, tá aqui, multiplicado por tudo isso, que é a componente do campo. Aqui eu vou fazer simplificações de novo, que eu fiz só no resultado final, né? Ó. 2 com 2, 2 com 2, esse 2 sai, simplifica com esse 4zinho aqui, que fica 2. Esse ε0 cancela com esse ε0 aqui. De modo que no final eu vou chegar a menos sigma dividido por 2π, tudo isso daqui. Não é verdade? Pronto. Então essa aqui é a densidade linear de carga, mas ela está um pouco grande, não está? Vamos tentar reduzi-la. Então beleza, vamos ver. Essa densidade superficial de carga, ela se dá onde no cilindro? É na superfície. Então qual é a distância dela entre a origem e a superfície? É o raio. Então essa componente radialzinha aqui, ó, o ρ, ela coincide com o raio na superfície do cilindro. Então, onde tiver ρ, eu vou ter que substituir por quem? Por R, que é o raio. Ó. Então, tá vendo? ρ ao quadrado, tudo que for ρ aqui está substituído por raio. Tranquilo? Beleza. Posso fazer o MMC entre esses dois denominadores de modo que eu calcule tudo isso em função de uma fração só. Mas se eu fizer isso vezes isso, vai dar um negócio tamanho do mundo, né? Será que eu teria como igualar esses dois denominadores aqui de modo que eu junto esses denominadores para ficar uma coisa só e faça as operações que tem em cima? Vamos ver. Olhando para esse aqui que está maior do que esse, será que eu tenho como transformar esse nesse? Vamos ver. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por d ao quadrado dividido por r ao quadrado, vamos ver se vai dar. Ó, r ao quadrado simplifica com r ao quadrado, fica só d ao quadrado em cima. Um d ao quadrado tem aqui já, né? Ó. Esse r à quarta simplificando com esse r ao quadrado, fica um r ao quadrado em cima. E esse d ao quadrado dividido com esse d ao quadrado, some. Fica r ao quadrado. Tá ficando bonito. Esse r ao quadrado simplifica com esse r ao quadrado. E esse d ao quadrado simplificando com esse d, fica só um d em cima. Exatamente isso aqui. Ou seja, eu multiplicando toda essa fração aqui por d ao quadrado dividido por r ao quadrado, eu chego a exatamente esse valor aqui da frente. De modo que fica assim. Só que eu posso fazer isso daqui de maneira gratuita? Não posso. Se eu fiz isso em cima da fração, embaixo da fração, eu tenho que fazer em cima também. Porque isso daqui dividido por isso daqui vai dar 1. E qualquer coisa multiplicado por 1 não altera o resultado. Então, já que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Correto? Então, vamos lá, vamos fazer. Então, vamos lá. Esse rzinho aqui simplificando com esse r, fica um r embaixo e esse d ao quadrado em cima. Então, d ao quadrado sobre r, tá aqui. Esse r ao quadrado simplificando com esse r ao quadrado, some. Então, esse d ao quadrado vai aqui para cima e simplificando com esse d de baixo, fica só um d em cima. Tá aqui. Descendo de φ. Pronto. Então, agora eu tenho duas frações que são idênticas. Está só mudando a ordem aqui, mas são idênticas. Em denominador, idêntica em denominador. Que quando a gente vai fazer uma operação de frações, uma soma de frações com denominadores iguais, a gente pode juntar esses denominadores. É o que eu fiz aqui, ó. Juntei os denominadores e os termos que estão em cima vão ser somados, ó. Isso menos isso é igual a menos isso, menos menos isso. Então, menos r mais d seno de φ. Aqui.
Então a gente vê que menos D seno de φ e mais D seno de φ são simétricos, opostos. Aqui eu posso cancelar, de modo que sobrou esse termo de cima com esse termo de baixo. Tranquilo. Fazendo o MMC aqui, ó, eu tenho que o denominador vai ser R, que é o MMC. R dividido por R dá 1, vezes D ao quadrado vai dar D ao quadrado. E R dividido por 1, que está aqui embaixo, vai dar R, vezes R vai dar R ao quadrado. Então nós temos que esse termo aqui vai ficar igual a esse. E rearranjando os termos aqui, ó, nós temos que a densidade superficial de carga na superfície do cilindro é essa. Certo? O que é que eu fiz daqui para cá? Esse 1 sobre R aqui, ó, esse R aqui pode sair, né? Fica 1 sobre R, então esse R passa dividindo para cá. Então, isso aqui é a densidade superficial de carga na superfície do cilindro. E na letra D, para finalizar aqui, ó, ele pede para calcular a densidade linear de carga no cilindro. Então, para a gente calcular a densidade linear de carga tendo a densidade superficial, basta que eu integre essa densidade superficial por elemento de área. E em coordenadas cilíndricas, esse elemento de área aqui é R de φ. Teria um DZ aqui, mas como a gente sabe que tem simetria em Z, a gente não vai colocar o DZ, certo? Que vai ficar aqui carga sobre comprimento, não é? Então, tranquilo. Então, eu vou fazer apenas uma integral simples aqui, de 0 a 2π, nessa superfície aqui, porque eu tenho que varrer toda a superfície. E a superfície ela vai de 0 a 2π, né? Que é o ângulo φ. Tranquilo? Então, isso aqui vai ficar R de φ. Esse R de φ e esse termo aqui são constantes, pode sair da integral, de modo que fica aqui tudo fora da integral. E esse R com esse R cancela. E o que é que a gente tem aqui agora? Nós temos que a integral de 0 a 2π multiplicado por tudo isso daqui é exatamente, tá aqui, ó, né, já simplificado. É exatamente a integral dada no início do problema. Tá aqui, ó. Vamos só conferir os dados, ó. A questão diz aqui que a integral de 0 a 2π de a ao quadrado menos b ao quadrado, dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2ab seno de φ em dφ, vai dar igual a 2π, em que a e b são constantes, reais, e a é maior do que b. Vamos ver se é. Esse d está no lugar de a. Esse d é constante, é a distância entre o fio real até a origem do sistema. Esse r também é constante, é o raio do cilindro, não vai mudar. A não ser que eu aumentasse o cilindro, mas o cilindro não vai mudar. Essa distância aqui também não vai mudar, porque o fio já está lá, o fio está fixo, não vai mudar. E, de fato, o D é maior do que o R, porque o D está fora do cilindro, né? O fio está fora do cilindro, vai ser maior do que o raio. Então, esse D sendo A e esse R sendo B, os dois são reais e D é maior do que A. E esse D aqui, ó, ele vem aqui para baixo também, ó. A ao quadrado é D ao quadrado, aqui A ao quadrado é D ao quadrado, R ao quadrado é B ao quadrado, maior B ao quadrado. E aqui tem AB também, DR, tá tudo certo. Então, essa integral aqui é exatamente essa. Então, a gente vai substituir essa integral aqui por quem? Por quem? Por 2π. Tá aqui, ó. Repete essa partezinha aqui negativa e tudo isso dá frente por 2π. 2π cancela com 2π. Eu tenho que a densidade linear de carga no cilindro é exatamente menos lambda, que a gente considerou no início do problema. Então, todos os cálculos algébricos que a gente fez até agora foi para chegar nesse resultado aqui. E, de fato, a gente pegando esse fio, imagem, que vai substituir o cilindro, colocando dentro do cilindro, numa distância da origem, para que ele produza um potencial na superfície cilíndrica V0, que é uma equipotencial, essa carga tem que ser oposta, simétrica à do fio real, e exatamente naquela distância, R ao quadrado sobre D, da origem, do centro do cilindro. Porque essa equação aqui ela só serve para esse caso. Por que só para esse caso? Porque o potencial lá foi V0. Se fosse outro valor qualquer lá, a gente teria que igualar toda a equação ao outro valor, não é? De modo que os dados ali a gente ia achar outros, né? A gente ia achar outros. Se muda o potencial lá na superfície, é porque a distância lá no centro vai ter que ser calibrado para outro lugar, né? Mudando na superfície o potencial, muda a posição ali também, né? Do que está dentro. Então, esse resultado aqui, R ao quadrado sobre tudo, ele serve para esse problema. Se fosse para outro problema, já seria outra calibração. Tranquilo? Então, para finalizar aqui o problema de vez, nós temos aqui a representação das linhas de campo e das superfícies equipotenciais. Está aqui, ó, o fio carregado com lambda positivo, aqui o fio carregado com lambda negativo, né?
eles produzem superfícies equipotenciais cilíndricas. Como é que eu sei que é cilíndricas? Poderia ter testado para achar o raio em função, enfim, do círculo, tudo, a equação do círculo, tudo, mas olha só. Esse fio imagem aqui, ele não está produzindo aqui na superfície do cilindro uma equipotencial. E qual é a simetria do cilíndrico lá? É cilíndrica, tá aqui, ó. Então, para que todos aqueles cálculos que a gente fez sejam verdadeiros, as equipotenciais têm que ser cilíndricas. Inclusive, ele produz esse V0 aqui cilíndrico. Então, esse cilindro aqui é uma equipotencial. E tá aqui as outras equipotenciais. Tá vendo aqui também, ó? Todas as equipotenciais. Isso aqui vai depender do ponto que você está calculando, né? O potencial. Quanto mais longe aqui, mais equipotenciais. Aqui é simétrico, tá vendo? Ó? Só que para o outro lado, já que a carga é positiva, para o outro lado. As linhas de campo, eles saem da positiva ó, e entram na negativa. Sai da positiva e entra na negativa. Sempre assim. Tranquilo? E você percebe que quando o campo aumenta, o potencial diminui, de modo que os espaçamentos aqui sejam inversos, né? Então, tranquilo. Então, isso aqui é o gráfico das linhas de campo e as superfícies equipotenciais de todos os cálculos que a gente fez até agora, que a gente está vendo que bate exatamente com todos os dados do problema. Que essa superfície cilíndrica aqui, sendo um equipotencial, fica tudo certo. Então, termino por aqui a resolução desse problema. Espero que tenha ficado claro. Peço desculpa se eu fui muito rápido na fala, mas é isso. Esse vídeo vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Professor Anderson Silva. Qualquer coisa, entrem lá no canal, curtam, compartilhem com seus amiguinhos, fortaleçam o canal e que essa questão aqui sirva para que outros alunos que estejam fazendo um curso igual ou similar possam usá-la para tentar entender um pouco desse conceito do método da carga e imagem, principalmente nessa simetria. Fio, imagem, fio real, substituindo cilindro, ou seja, sistema fio carregado, cilíndrico, que eu tentei procurar questões parecidas em todos os lugares, não existe, tem um canto outro falando um pouco sobre. Então é isso aí. Vai que vocês pegam um professor porreta que nem tiveram aulas e faz questões assim para vocês, então fica aí como recomendação o vídeo. Forte abraço